Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula do dia 8 de junho. Na nossa aula de hoje, nós vamos retomar um assunto que nós conversamos na aula do dia 27 de maio. Nosso tema de estudo de hoje é sobre as variações linguísticas. As variações linguísticas são formas diferentes de utilização da língua portuguesa de acordo com o contexto onde a pessoa está, um contexto formal ou informal, a localização onde essa pessoa está, porque essa variação linguística pode ser geográfica, e também essa variação pode acontecer por mudanças apresentadas na própria língua portuguesa durante a passagem do tempo. Essas são variações históricas. Além disso, nós ainda temos as variações sociais, que são os diferentes usos feitos pelas pessoas de acordo com a sua profissão, de acordo com a sua condição socioeconômica, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas variações. Então, retomando, essa conversa, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a variação histórica, que é a variação da linguagem ao longo do tempo, através das mudanças que acontecem em uma determinada palavra. Por exemplo, a palavra você, antigamente, ela se dizia vossa mercê. Vossa mercê, pelo uso no português colonial, passou a ser usada como vós-me-cê. Depois, me-cê, atualmente nós temos 3 possibilidades ali, ó. Você, você ou cê. Que na língua falada aparece dessa forma, mas na língua escrita não deve aparecer. Na língua escrita, o considerado correto atualmente é a palavra você, ok? Então, esse é um exemplo de uma mudança histórica, olha, português colonial, na época que o Brasil era colônia, 1500 até 1800, e o português atual, tá bom? Então, a gente tem aqui embaixo a linha do tempo. A variação pode ser geográfica, então tem um exemplo aqui, olha só. Olha a tangerina, olha a bergamota, olha a mexerica. São feirantes anunciando o seu produto em uma feira. Agora me digam, qual é o produto? É o mesmo, que é falado com nomes diferentes em diferentes regiões do Brasil. Em alguns lugares chamado como tangerina, em outros como bergamota, em outros como mexerica. Olha uma variação situacional. Olha só. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Então, observem a variação aqui da situação, que também pode ser considerada uma variação social. O médico, pelo fato de ter estudado os nomes das doenças, ele tem uma linguagem própria, Como nós já havíamos conversado. Então, aqui ele apresenta várias palavras que, para quem não entende, podem significar outra coisa. Hoje, conheceremos uma forma de variação no uso da linguagem, as gírias. Vejam só essa tirinha. Aí, orelha. Beleza, beleza, mano, só. O que achou da orelha? Cabeça. Vejam bem, gente, a conversa deles, Foi toda por meio de gírias. Quem escreveu essa tirinha foi o Angeli, tá bom? O que nós podemos entender da conversa dessa tirinha aqui acima? Bom, isso vocês vão imaginar. O que é que eles estavam dizendo aqui? E agora, nós vamos, para finalizar, resolver algumas propostas do nosso livro de língua portuguesa, na página 62, questões 6 e 7, páginas 63, 64 e 65. Vamos lá.
Muito bem, então, turminha. Lá no nosso livro de língua portuguesa, nós vamos abrir na página de número 62. Nós já vamos encontrar aqui o tema das gírias. Nós vamos ter aqui algumas frases extraídas do livro Diário de um Banana, que é um personagem. Greg usa uma linguagem própria das pessoas com quem convive no dia a dia, uma linguagem casual, tá bom? Ele está sempre no meu pé, querendo que eu saia e faça alguma coisa ativa. Mas, como sempre, o papai não sacou a minha lógica. Então, aqui é um trecho, né? 2 frases retiradas aí do livro Diário de um Banana. Na questão 6, as expressões destacadas empregadas pelo Greg são gírias. Converse com os colegas sobre o possível sentido de cada uma das gírias. Reescreva as frases representando o significado dessas palavras. Bom, vocês podem conversar com familiares ou mesmo imaginar quais são os significados que essas palavras podem ter na frase. E depois vocês vão escrever elas aqui abaixo, tá bom? Você acha que o efeito do texto seria o mesmo se o Greg usasse as frases sem gírias? Se ele usasse na forma que você reescreveu aqui em cima, sem as gírias? Você acha que o efeito da fala seria o mesmo? Isso é uma opinião sua e eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto, tá bom? Aqui na página 63, nós temos vários exemplos de gírias, né? Gírias de surfistas, gírias de jogadores de futebol, gírias de jovens. Então, leiam para que vocês possam conhecer, tá bom? Na página 64 e 65, nós vamos responder algumas questões relacionadas ao uso das gírias. Turminha, caso tenham dúvidas aqui na realização dessas respostas, podem procurar a professora pelo WhatsApp, que eu posso orientar vocês, tá bom? Então, nós vamos reescrever na questão 8, reescrever as frases, substituindo a expressão por uma gíria que você conheça. Depois, na questão 9, nós vamos ler o trecho retirado de um livro paradidático que fala sobre o corpo humano e vamos observar a linguagem que ele traz e ver se essa linguagem é formal, ou seja, escrita com o português mais correto possível, ou se ela é uma linguagem informal, como se a gente estivesse num momento de bate-papo, tá bom? E agora a gente vai ver depois, para finalizar, uma tirinha da Turma da Mônica, aqui na página 65. A interpretação textual dela e quais são as gírias que são trazidas aqui, tá bom? Desejo ótimos estudos a todos vocês. Se precisarem de qualquer apoio, eu estou por aqui. Um grande abraço!